Alunos e alunas do segundo ano, estamos aqui outra vez, né? Satisfação revê-los para mais uma nossa aula do Itinerário Camil. Então, eu vou compartilhar a nossa aula com vocês para a gente começar. E começar o nosso bate-papo. Okay? Então, vamos lá, gente. Nós estamos aqui no itinerário Carreiras Militares. Língua portuguesa, itinerário formativo, carreiras militares, a nossa equipe de língua portuguesa e eu sou o Capitão Paulo, PTDC, estou trabalhando com vocês nesse itinerário, ok? Então, nós vamos prosseguir com o nosso tema, né? Eu exibo para vocês outra vez, né? Digamos assim, o foco do nosso tema de agora, né? Que é a fala, né? São os fonemas, e aqui eu revejo com vocês o nosso aparelho fonador, né? Aqui está o aparelho fonador, que constitui-se das vias digestivas e respiratórias, porque língua, faringe, laringe, né, fazem parte do aparelho digestivo. E também a emissão do ar, o pulmão, as fossas nasais, as fossas orais, e fazem parte do aparelho respiratório. E nós temos também ainda os dentes, os lábios, né? Então, todos esses nossos órgãos, eles são empregados na produção do som da fala, né? E é lógico que, além deles, nós temos a parte cerebral, né? Que comanda tudo isso. E nós temos o ouvido, né? Que, junto com o cérebro, captam os sons acústicos da nossa fala. Então, o nosso tema está por aí, né? Então, a nossa sequência didática número 1, fonética e fonologia, nós ainda estamos aqui, nós temos bastante aulas para dar sequência, e hoje nós vamos dar sequência. E eu também recordo com vocês que nós estamos caminhando nesse sentido, né, na fonética, estudando os fonemas, sílaba, tonicidade, ortoep, isso, e outras coisas mais, né? Acentuação gráfica, né? Isso aqui, por exemplo, para vocês verem que na SPSEX, por exemplo, que é uma das escolas militares, o seu edital prevê esse tipo de matéria, né? Então, os objetivos da nossa aula é reconhecer os aspectos relacionados à produção dos sons que conformam a nossa língua falada e a sua representação gráfica. Então, os dois focos fundamentais que nós estamos abordando nessas aulas, a produção dos sons e a representação desses sons na escrita, né? Ou seja, nós falamos e escutamos, nós falamos, produzimos som e escutamos sons, e nós escrevemos e lemos sons, né? Então, os dois primeiros, a fala e a escuta, tem a ver com o som, e a escrita e a leitura tem a ver com a grafia, né? Na aula de hoje, nós vamos passar algumas orientações gerais, um repasse da aula anterior, que é importante para a gente ganhar a sequência, né? Aí nós vamos tratar dos sons consonantais, que na aula passada nós falamos das vogais, né? Aí também vamos tratar dos dígrafos, fazer uma atividade e depois uma conclusão, ok? Nas orientações iniciais, a distribuição das nossas aulas. Então, uma aula semanal, e nós estamos na terceira aula, aí lógico que faltam atividades, inclusive alguns alunos demandam algumas atividades práticas, e isso é bom, é interessante, bom que vocês peçam isso, mas eu peço também a vocês que entendam que a gente está trabalhando com uma certa limitação de professores atuando em vários anos, simultaneamente, em algumas disciplinas, e às vezes a gente não dá conta de colocar tudo que vocês precisam para aprender bem, mas nós estamos fazendo o máximo. Então, nós somos, junto com essa aula, nós estamos colocando atividades, tem um questionário para vocês fazerem, eu vou falar sobre ele no final, na conclusão, e nós vamos colocar também vídeo de apoio, e é importante que vocês acessem essa aula. Vejam só, assistir a aula é o fundamental. Então, essa aula que a gente está passando aqui para vocês, que é um trabalho de apanhada de várias fontes de pesquisa, isso aqui é fundamental para que vocês entrem na matéria. A aula é tudo. Depois da aula, as outras atividades são atividades complementares que vocês terão. Então, eu peço para vocês que acessem
esse espaço no bloco do Camil do segundo ano e vejam o que nós temos aí. E outra coisa, o fórum. Se vocês têm dúvida, use o fórum para isso. O fórum, vocês podem deixar a pergunta de vocês, deixar a dúvida. Se vocês fazem um exercício, aí o questionário que vocês vão fazer, que vocês podem fazer quantas tentativas forem necessárias. De repente tem uma questão que a resposta é uma, mas vocês achavam que era outra. Por que é essa e não aquela? Por que é a letra B e não a letra C? No fórum, professor, a questão tal do questionário, eu pensei, por que não é a letra C e sim a letra D? Eu respondo para vocês no fórum e todo mundo acompanha isso. É útil para todo mundo. E outra coisa, a gente pode errar também. O professor, às vezes, se equivoca. Aí o aluno coloca isso no fórum. É bom que todo mundo vê, não, essa questão aqui, que a gente pensou que era essa, é aquela. E assim a gente corrige o nosso rumo, certo? Então tá, essas são as orientações iniciais. Recordando as aulas anteriores, né? Ou melhor, a aula anterior, nós tratamos da classificação dos fonemas, né? Vimos que nós produzimos fonemas. Primeiro, né, que fonema é a menor partícula de som que nós podemos emitir e a menor partícula acústica que nós ouvimos, né? A menor partícula de som é o fonema. Fonema. Então, fonema é som, não é letra, ok? Letra é grafia, fonema é som. Os fonemas, nós podemos classificá-los em fonemas vocálicos, quando eles são produzidos sem nenhuma obstrução à passagem do ar que vem dos pulmões. Então, quando nós expelimos o ar, nós produzimos o A, E, I, O, U, A, E, O, U, I, O, U, A, An. Percebe que não tem obstrução nenhuma para a passagem do ar? E essas vogais, nesses sons vocálicos, eles são distintivos. Eu até citei um exemplo para vocês com a palavra grata, né? Veja só, não vamos trocar só a vogal? Grata, grota, gruta, grita, greta. Então, numa palavra que nós temos as vogais, percebendo que as vogais, a principal característica fonética dela é a produção dela sem obstrução do som. Para falar o A, basta abrir a boca, né? A. Para falar o O, eu arredondo um pouquinho os lábios, né? O. Para falar o I, eu mexo um pouquinho lá no fundo, I, mas não tem obstrução. Eu apenas mexo um pouco o aparelho fonador lá no céu da boca, na área velar que chama, e aí eu consigo, encolhendo um pouco, retraindo um pouco o céu da boca, a língua, eu consigo falar o I, mas sem nenhuma obstrução. O, U, praticamente eu mexo no formato dos lábios, não tem obstrução da passagem do ar. Então, o que é fonema vocálico? Fonema produzido sem que haja obstrução à passagem do ar. São as vogais, ó. A vogal A, a vogal E, a vogal E, a vogal I, a vogal O, a vogal U, a vogal U, e temos também as nasais, né? O AN, o EN, o I, o e nós temos os fonemas consonantais. Estes, sim, têm obstrução na passagem do ar, na saída do ar. Essa obstrução pode ser parcial ou total. Por exemplo, a obstrução parcial, no caso do S, sapo. Sapo, percebe que nós obstruímos, nós fechamos um pouquinho a saída do ar, e o S fica fricativo. O mesmo acontece com a faca, né? Faca. O dente superior com o lábio inferior atrapalha a saída do ar para formar o fonema F, né? E nós temos as obstruções totais, como é o caso dos bilabiais, o P, o B, o D, né? O G, que é lá no fundo, lá a nível da glote, né? G, né? O já, né? E nós temos, então, essas obstruções totais ou parciais. Lembrando vocês mais uma coisa importante, olha só. As vogais, elas são sonoras, elas têm som. E vocês escutam o som dela, né? Nós escutamos os sons das vogais. Agora, as consoantes, nós não escutamos os sons dela. Sabe como que é o P? Mas não é P, professor, não. P, você está ouvindo o E.
e não o P, né? Como que é o M? Ah, mas não é M? Não, nós falamos das vogais E com M, mais um E ficou M, né? O mesmo acontece com o G de gato. Ah, é o G? Não, gato, né? Quando eu falo G, eu estou ouvindo o A, mas eu não estou ouvindo o G, né? Por quê? Os sons consonantais, eles são mudos, né? Não são sonoros, ok? Eles vão ganhar sonoridade quando estão acompanhados de vogais, ok? Recordando ainda, nós vimos então que nós temos vogais orais, né? O A, por exemplo, de fato, vela, amor. O E de selo, cesto, ver. O E de cela, pontapé, pedra. O I de vidro, lápis, livro. O de ovo, bolo, avô. O O de avó, ó, foras, né? O U de aluno, ônibus e bula, né? São as vogais orais. Como assim orais? Por que orais? Porque o som sai só pela cavidade bucal, ok? Só pela cavidade bucal. E nós temos as vogais nasais, que elas saem não só pela cavidade bucal, também pelas cavidades nasais, né? Pelo nariz. Então, são vogais nasalizadas, o som sai pelos dois espaços. Né? Cama. O ar não está saindo só pela boca, sai pelo nariz também. Não é karma, é cama, né? Campo, cana, canto. Nós percebemos que o M e o N, que são consoantes, nós conhecemos como consoantes, aqui eles não têm som. Essas letras M e N, elas estão apenas nasalizando o ar. Aqui o M tem som, cama. Mas antes de ter som, ele nasalizou o ar. Aqui também cana, né? Mas nós temos, por exemplo, entrão. Tem um M no final, mas o M não é pronunciado. Então, nasalizou o ar e não foi pronunciado. São as vogais nasais, ok? O que mais que nós vimos? Que as vogais nasais ainda, né? Põe o O, se nasaliza antes do E, né? Em hino, o I e o U se nasalizam antes do N e do M, né? São as vogais nasais. Ok, o que mais? Aí nós temos um quadro com as vogais nasais para recordar, né? A vogal nasal A, o fonema é AN, de ramo, campeão, fã, a vogal E, né? De emos, venho, temo, vemos, percebemos a nasalidade da vogal. O I nasal, crime, time, vinho. O nasal, punho, campeões. O nasal, punho, puma, bruma. São as vogais nasais, ok? Ok, gente. Então, agora nós vamos entrar nas consoantes. Vamos estudar essa produção do som consonantal, ok? O que nós temos aqui? Veja a nossa tabela de consoantes. Nós temos a consoante, isso aqui é a letra que representa, é a representação gráfica. Essa primeira coluna não é o som, é a grafia, é como que nós representamos estes fonemas, ok? Então, vejam só, aqui todos conhecidos, o B de bola, barco, carro. O C, com o C, nós representamos o fonema K, por exemplo, de taco, casa, cubo. Percebe aqui esse fonema K? Olha aqui, o fonema é esse. O fonema é S. O fonema é o S, de açude, taça, face. Percebe que com a letra C, com o símbolo gráfico C, eu posso representar tanto o fonema K quanto o fonema S. E nós temos o cedilho, que representa também o fonema S. Então, nós temos o C e o cedilha, são dois sinais gráficos que nós podemos usar para representar o S, o fonema S. E nós temos o C, que pode representar os dois, tanto o fonema K como o fonema S. Né?
E nós temos também a letra K, que nós podemos estar aqui, ó, que ela também pode representar um fonema K, né? E que está aqui de novo, olha ele aqui, tá? Então tá. Então vocês percebem aqui a diferença, ó, em taco, casa, cubo, o C tem, essa letrinha representa um tipo de fonema, e em açude, taça, face, o C está representando o fonema. Aí tem o D de medo, dado, cada, passado, o F de favo, café, fenda, o G de gato, goma, figo, aqui tá o negrito na letra errada, né? No G, né? Aí tem o J. Aí, bom, aqui o 1 que apareceu aqui, sua observação 1, é que não existe no alfabeto fonético internacional o cedilha, né? Porém, tem o som de K ou de S. Na verdade, o cedilha tem o som de S, né? O som de S, como nós vemos em açude. Aqui, a observação 2 no J, né? Pode também representar a semivogal I. Então, essa letra J, no alfabeto fonético, na transcrição fonética, ela pode representar o I quando ele é semivogal e não vogal, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, olha a representação, olha como é a representação fonética do som, do som do J, né? Parece um 3, né? Jarro, caju, genro. Olha o G, tá vendo? Tem um G aqui, mas olha, vocês percebem que o som é o mesmo, que jarra, caju e genro. Então, nós temos um mesmo fonema sendo representado por letras diferentes, né? Aí nós temos o K aqui, a letra K, e a letra Q. Então, vamos ver o K3, pode representar também o dígrafo Q de queijo, por exemplo. Q de queijo, nós podemos, no lugar do QU, para representar o fonema, colocar a letra K, né, o símbolo K. Aí nós temos, por exemplo, essas duas letras do alfabeto, essas duas notações gráficas, nós podemos utilizar para representar esse fonema K. Olha só, ele está repetido aqui e aqui, né? Olha, casa aqui, casa, faca, quilo, né? Então, nós temos o C, o K e o Q, né? Que nós podemos utilizar para representar esses fonemas, né? Aí o L de lama, mala, mole, o M de manga, leme, má, N de cano, nota, novo, P de pano, copa, apartamento, o R de carro, torra, varra, o R, né? E o S de saco, essa, texto, força, face, percebe? Esse fonema S, também podendo ser representado por letras diferentes, nós vimos isso na penúltima aula, né? O mesmo fonema sendo representado por mais de um símbolo, olha, o S, dois S, X, cedilha e o C. 4, 5 símbolos para o mesmo fonema. S de sa, S de essa, S de texto, S de força e S de face, ok? Tem mais? Vamos lá. O 4, o Q tem o som do fonema K, nós já vimos, ok? Vamos à frente. Ainda nas consoantes, o T de tábua, tela, meta, o V de vaca, vida, oitavo, né? E aí nós temos o X, a letra X, o símbolo X, representa todos esses fonemas. Ela pode ser utilizada para representar todos esses fonemas. Aqui estão os símbolos para os fonemas, né? Se nós fôssemos fazer a transcrição fonética dessas palavras, usaríamos esses símbolos para representar essas aqui, ó. Xícara, esse som é representado por esse sinal. Texto, temos um símbolo S para esse fonema. Fixo, olha, fixo. E exame, exam, olha só, o Z, né? O Z, a letra Z, representando aqui esse fonema, né? Então, nós temos, na verdade, o fonema é a letra Z. O fonema Z representado pela letra X, exame, ok? E aí nós temos o W, né? Vou botar o 5 para vocês verem, empregado também para representar a semivogal U. O W ele pode representar o fonema U, de Watt, né?
o wafer, o web, né? VAT, wafer, o web, né? Então, nós temos aqui palavras estrangeiras, né? Mas faz parte do alfabeto fonético, né? E a letra V de Walter, Wanda, Volkswagen, né? Então, nós temos esse fonema V representado pelo símbolo W, né? Nós temos o Y, a letra Y, o sinal gráfico Y, que tem o mesmo som da semivogal I, né? Delivery, yakisoba e yoga, né? Som de I. E por último, o fonema Z, representado pelo símbolo Z, zebra, caso e sócia, né? Então, nós temos sósia, né? Então, nós temos esse fonema. E esse Z representa ele em algumas palavras, ok? Então, gente, é isso aí. Os fonemas consonantais, né? Todos eles com obstrução da passagem do ar, é o que nós estamos trabalhando. Vejam só, gente, um detalhe aqui. Nós não vamos entrar assim a fundo em representação fonética, transcrição fonética. O que nós estamos passando aqui para vocês é aquilo que nós precisamos saber em relação à fonética das consoantes, das vogais, etc. Ok? Nós temos um conceito chamado de alofone. Então, nós temos fonema e alofone. O que será que é alofone? São variações de um mesmo fonema sem configurar outro fonema. Uma variação de um mesmo fonema. Veja, por exemplo, a palavra dedo. Olha como nós falamos dedo. Agora, olha como nós falamos dia. Percebe a diferença? Nós não falamos dia. Nós temos idiomas, por exemplo, o espanhol não tem essa variação. No espanhol, a pronúncia é dedo e dia. Os gaúchos também costumam, por exemplo, aqui no Brasil, dizer dia, né? Dia. Mas aqui em Minas Gerais, né? Aqui perto de onde nós estamos, e numa grande parte do Brasil, São Paulo, nós falamos dia. Esse fonema di, ele é diferente de D. Olha a produção como é diferente. O D é a língua nos dentes superiores. E o di, a língua sai fora, né? Di, entre os dentes e a saída do ar, né? Então, D é um fonema e di é outro? Não. É o mesmo fonema, mas esse di é um alofone do D. Não é o outro fonema, mas é um alofone. Aqui, ó, dívida. Olha que interessante, né? Dívida. Olha que cada um desses Ds tem pronúncia diferente. Cada um desses fonemas são pronunciados de formas diferentes, mas representados pela mesma letra na palavra. Na transcrição fonética, não. A transcrição fonética fica assim, ó. Olha a representação fonética desse alofone do D. Dívida, ok? Tem mais? Tem. Por exemplo, papel. Também no espanhol não se fala papel, fala papel. Pronuncia o L. Mel. O mel. No espanhol seria miel, né? Então, aqui nós temos, como nós falamos papel, nós pronunciamos algo parecido com U, né? Então, esse som é um alofone do L. Não é um novo fonema, não é caracterizado formalmente como um fonema diferente, sim como um alofone, ou seja, uma variação do L, ok? Tem mais? Tem. Exemplo, o T. Teta, teta, teta. E agora, olha, tinta, igual o dia, né? Aqui nós temos tinta. Olha só, na mesma palavra, os dois fonemas sendo representados pela mesma letra, mas com sons diferentes, não são fonemas diferentes, mas é apenas uma variação do fonema T, né? Então, a representação fonética dele seria assim, ó, tinta. Então, quando nós encontramos esse tipo de representação, nós sabemos que esse aqui não é o T normal, é uma variação dele, é o tinta, né? O I nasal, né? Algumas pessoas falam tia, mas a maioria fala tia, né? Os mineiros, como eu, falamos tia. Então, é uma variação da pronúncia do T. São chamados alofones, né? Alofone, então, é uma variação de um mesmo fonema sem configurar outro fonema, ok? Eu volto ao espanhol. No espanhol nós falamos tinta, tia, né? E em algumas partes do Brasil também.
mas existe essa variação porque em alguns locais nós pronunciamos de uma maneira diferente, ok? Seguindo adiante, ainda tem mais um que eu esqueci de passar para vocês, o R, né? Olha só, nós pronunciamos raro, não, nós falamos ra-ro. Percebe a pronúncia diferente? Essa palavra aqui ela é representada por dois R's, mas na fala nós produzimos dois sons diferentes. É o mesmo fonema r, só que com uma variação. Aqui ele sai ra e aqui ele sai r. Acontece, por exemplo, também em carro, né? Em carro nós temos ro. É um alofone do r, que é o R, ok? Então, essa variante do fonema R, nós representamos pelo R maiúsculo, do alofone, ok? Então tá, gente, vamos lá. Outro conceito que nós estudaremos hoje, agora, né, é o dígrafo, que vem a ser dígrafo. Dígrafo é um grupo de duas ou mais letras, normalmente duas ou mais letras, para representar um único fonema, para representar um único som, uma única partícula sonora, nós usamos duas letras. E nós temos dois tipos, o dígrafo vocal nasal, ou seja, feito com vogal nasal, que sai pela boca e pelo nariz, e temos o dígrafo consonantal, com consoantes. Vejamos o exemplo do nasal. Veja a palavra ramo. O professor é vocal, mas tem um M aqui, mas o M nós não pronunciamos. O M de nós não pronunciamos, nós não falamos, nós falamos ram. Então, nesse caso, nessa palavra, nós até pronunciamos também o M, mas antes de pronunciar o M, nós nasalizamos o A. Não é ramo, é ram. Então, o M nasalizou o A para depois ele ser pronunciado. Ramo, então, dígrafo. Então, quando nós pegamos essas duas letras, nós temos as duas letras representando o mesmo som, o único som de I, né? 20. Aqui, nos dois casos nesse caso anterior, aqui no primeiro, nós pronunciamos o M. Aqui já não, né? Campeão, o M não nem aparece, ele só é nasalizador do A. Aqui também não tem o som do 20, né? O N não é pronunciado como em navio, nave, né? Vim. Então, nós temos duas letras, o I e o N, para representar um único fonema. Qual fonema? O I. Né? Compra, Esse é representado por um único fonema representado por duas letras na grafia. Na representação fonética, ficaria compra, ok? Algum, não tem o M pronunciado, né? Nós pronunciamos o U nasalizado. Então, veja, fonemas nasais vocais, feitos com vogais. Por que a vogal, se eu estou vendo consoante aqui? Não, a consoante, ela normalmente não é pronunciada, fica só a vogal nasal. I, ok? E os consonantais? Olha só, agora nós temos duas letras representando um som, chá, sh. Esse som de chave, nós usamos dois símbolos, o C e o H, para representar. Na transcrição fonética, ele tem esse sinal. Quando nós vemos esse sinal, nós chamamos aqui o som sh. Então, é chave. Telha. Nós pronunciamos o H? Não. Nós não falamos tela, mas nós falamos um outro fonema, telha. Então, esse fonema, diferente do L que nós falamos, mas não é H também, é um fonema representado por duas letras. Olha como que ele é representado na transcrição fonética. Telha. Né? Então, nós temos um único fonema. A mesma coisa em D, sa. Nós temos um S só. Por que o cedilho daqui? Por questões morfológicas, né? Mas não que ele precisa, tá? Que se nós tirássemos cedilha ou tirássemos o S, mexeria na forma da palavra, mas teríamos o mesmo fonema S, né? Mas nós colocamos duas representações, dois símbolos para representar um único S, dessa. Aqui nós temos dois dígrafos consonantais, duas consoantes para representar o fonema S,
excesso. Então, veja só, o mesmo fonema S, né, o S, representado de duas formas diferentes por duas letras, duas consoantes. Né? Então, o mesmo fonema representado de forma diferente. Carroça, então nós temos dois R's para representar esse alofone do R, né, que é um fonema, digamos assim, uma variante do fonema. Né? O SU, dois S, né? Duas letras, duas consoantes para representar um único som. Qual som? O S de S, ok? Então, esse tema que é importante, esse conceito é muito importante, eu peço que vocês coloquem bastante atenção, olhem com atenção o que é dígrafo, né? Olha que nós temos dígrafo que aparece com M, com N. Vejam que as vogais A, I, O, U, né? Quando elas estão precedidas, tem um M à sua frente, né? Elas vão nasalizar e elas formam dígrafos nasais. E quando nós temos duas consoantes representando um único som, dígrafos consonantais. Então, esse conceito é fundamental, dígrafo, ok? Ok, gente, vamos praticar um pouquinho. O que a gente tinha para ver hoje era isso, né? Os sons consonantais, o alofone e os dígrafos. Né? E agora a nossa prática. Né? Vamos praticar então. Veja só. Nas palavras guitarra e excelente, nós temos, respectivamente, 8 fonemas e 9 fonemas, 2 dígrafos e 2 dígrafos, 6 fonemas e 6 fonemas, 2 dígrafos, 1 dígrafo, 1 dígrafo e 2 dígrafos. O que vocês acham? Dê uma olhadinha. Vocês que são muito rápidos, né? já pescaram? O que vocês acham? Para responder essa questão, vamos fazer uma análise. Vejam só, eu estou colocando aqui como prática aquilo que nós devemos fazer no dia da prova. Na hora da prova, nós precisamos analisar essas palavras. Guitarra e excelente. Né? Bom, está falando em fonema e dígrafo. Vamos analisar as duas palavras? Vamos fazer juntos? Quem já marcou aí, vamos ver se acertamos? Vamos lá. Então, olha só, vamos pegar essa palavra guitarra e ver o que ela tem de fonemas. Primeiro, as letras, tudo bem, né? Nós contamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras, beleza. Então, 8 letras. Aí nós olhamos aqui, caramba, não tem 8 letras aqui. Então, peraí, complicou. Vamos ver quantos fonemas ela tem? Olha, gui, nós pronunciamos o U? Não. Nós escutamos o U na pronúncia? Não. Então o U não é som que aparece aí. O U está de intruso aí. E o I aparece? Sim. Nós falamos que aparece o I e não aparece o U. Então esse U cai fora. Nós temos o som do G e do I. Gui, tá. Nós temos o som do T, temos o som do A. Guitarra. Temos o som do R, temos o alofone do R, né, que é aquele maiúsculo que nós falamos, os dois R's pronunciados num só fonema. Então, nós temos um fonema aqui e outro aqui. Opa! Então, se aqui tinha duas letras para formar um só fonema e aqui mais duas letras, então nós temos 2 fonemas a menos. Então, nós temos 8 letras e 6 fonemas. Como aqui nós não temos 8 letras, então já complicou, né? Não conseguimos matar dessa forma. Vamos estudar a palavra excelente? Aí nós fazemos o estudo dela. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Não tem 9 letras aqui, ó. Não tem 9 letras. Então, opa, pera, vamos analisar melhor essa palavra. E, C. Quando nós falamos C, nós pronunciamos o som do S e do E. E aqui tem duas letras para formar o mesmo som, né? Então, veja só, E, C, Lê, Lê. O lente é a mesma coisa, nós falamos um som só, o E nasalizado, ente, excelente. Caramba, então olha só, nós temos o que aqui? 2 dígrafos, ou melhor, um dígrafo e 2 dígrafos. O primeiro dígrafo e o segundo dígrafo.
Ah, mas isso aconteceu na guitarra também, olha só. Como nós não pronunciamos o U, o GU formou um dígrafo. Como nós pronunciamos só um fonema nos dois R, então nós temos outro dígrafo. Matamos, né, gente? Ah, então dois dígrafos e dois dígrafos, pela análise que nós fizemos. Então, a resposta, dois dígrafos, dois dígrafos. Bom, e aí eu pergunto para vocês, e onde estão os dígrafos? Vamos marcá-los. Olha aí, o GU forma um dígrafo, o RR outro dígrafo, são dois dígrafos. O XSC forma um dígrafo e o EN forma outro dígrafo. Então, dois dígrafos. E por que, então? Repetindo, por que é um dígrafo? Porque o G e o U, eles formam um som só. O I aparece, então é gui, gui, nós temos dois sons aí, o G e o I. Guitarra. Rá, nós temos só um som. No lugar desses dois R, só um som. E, C, opa, apareceu o E e apareceu o S. Um S no lugar desses dois sim. Excelente. O N saiu? Não. Saiu só o E nasal. Então, aqui nós temos outro dígrafo, ok? Matamos essa questão, tranquilo? Perceberam como que nós resolvemos esse tipo de questão? Vamos para o número 2? Assinando a alternativa em que as duas palavras apresentam dígrafos. O que é mesmo dígrafo? Bom, vocês resolvem aí, né? Dê uma olhada, olhem, lembrem o que é dígrafo, vou dar dica para vocês. Dígrafo é quando um mesmo som, um único fonema, é representado por duas letras, graficamente por duas letras. Bom, então, dê uma olhada aí. Já tem ideia? Qual é a resposta? O que vocês marcaram? Vamos ver se vocês acertaram. Alternativa em que as duas palavras apresentam dígrafos. Pode ser um, pode ser dois dígrafos, mas ela apresenta dígrafos nas duas palavras, na primeira e na segunda. Marcaram? Vamos ver se acertamos. Acho que eu nem lembro mais, hein? Opa, letra D. Acertou? Muito bem. Então, vamos analisar a questão? Aí eu pergunto para você, e onde estão os dígrafos? Onde estão todos esses dígrafos? Na letra A, vamos ver se a gente tem dígrafo. Veja a palavra cravo. Ah, será que o CR é dígrafo? Deixa eu ver. Cara. Eu falo os dois, né? Apesar de parecer que é um fonema só, mas eu falo o C, o K e falo o R. Cara. Se nós falarmos a palavra em câmara lenta, né? Cará, fala os dois, cravo, então não tem dígrafo. E a outra, águia. Águia. Tem alguma letra aí que eu não estou pronunciando? Tem o U, né? Águia. Eu pronuncio o A, o G, o I e o A e o U não aparece. Então, nós temos um dígrafo aí no G e no U. O G e o U para representar só um som de gui, e depois vem o I. Na letra A, nós só temos na segunda palavra. E na letra B, claro, será que o CL é dígrafo? Deixa eu ver. Em câmera lenta. Claro, Aí eu pronuncio o C e o L, né? O C com K, claro. Pronuncio, então, não tem dígrafo na palavra claro. Sangue, peraí, o N eu não pronuncio. Pronuncio o A, nasalizado, G. Pronuncio U, também não. Pronuncio o G e o E. Aparece o som, o fonema G, do G, e aparece o E. Mas não aparece o U, sangue. Então aí eu tenho dois dígrafos. Quais são? O A e o N, com o G e o U. Dois dígrafos na palavra sangue. Por quê? Quantos sons nós temos? Nós temos o som do S, o som do A, o som do G e o som do E. Eu não tenho o som do N e do U, ok? Na letra C, cromo, é o caso da mesma da letra A do cravo, né? Cromo, eu pronuncio o C e o R, cromo. Olha o O nasalizado, cromo, mas eu pronuncio o M, sim, cromo. Então eu pronuncio o M. Então aí eu não tenho dígrafo. Quase.
Qua. Eu pronuncio o quê? Pronuncio U, Qua. Pronuncio A, Qua, Z. Pronuncio todas as letras. Então, nós não temos dígrafos nessa palavra. Quase, né? Temos em sangue, mas não temos em quase, né? Aí não tem dígrafo. E a letra D, que é a nossa resposta, por quê? Le, que. Percebe que nós não pronunciamos esse U, aparece o Q e o E, mas não aparece o U, então o Q e o U formam um dígrafo. Le, que. De, ser. Olha só, eu não pronuncio o C ou não pronuncio o S, com os dois símbolos S e C, eu represento apenas um fonema. De, ser. Então, nós temos dígrafo aqui, né? Um dígrafo aqui e o outro aqui. Vejam, dois dígrafos. A alternativa entre as duas palavras apresenta um dígrafo. Então, é a primeira vez das opções que nós vimos, essa é a primeira em que as duas têm. Vamos ver a outra? E, se, so. Opa, aqui o X e o C é um dígrafo, né? Porque sai um fonema só. Os dois S também é um dígrafo, porque sai um som só. E aqui, agua. Eu pronuncio U? Sim, agua. O U só, então, é dígrafo. Então, nós só temos dois dígrafos nessa palavra, excesso. Ok? Essa é a análise que nós estamos fazendo na prova, para descobrir os dígrafos. Então, eu chamo a atenção de vocês para essa palavra cromo, né, que apesar de ter a nasalização do O pelo M, mas o M também é pronunciado depois, porque ele faz parte da próxima sílaba, cromo, ok? Aqui, por exemplo, não, no sangue, normalmente esse dígrafo nasal, quando a consoante não é pronunciada, ela fica na mesma sílaba do A. Né? Aqui, como ela é pronunciada, ela está em sílaba diferente. Então, é isso, gente. Vamos mais uma atividade? Vamos ver a outra. 3. Assinale a alternativa em que um mesmo fonema está representado graficamente por letras diferentes. Um único fonema representado por letras diferentes. Vamos lá? Com vocês? E aí? Mesmo fonema? Mataram? Marcaram? Vamos ver o que vocês marcaram? Vamos ver se nós acertamos? Resposta? Opa, letra B. Quem acertou? Legal. Coloca aí no chat para a gente quem acertou todas, ou quem teve alguma dificuldade. Nós vamos estar no chat daqui a pouco. Vamos ver o porquê, gente? Olha, aqui na letra A, nós temos o S representado por dois S, mais o S representado por S, o sino S representado por S, fonema S. Agora aqui nós temos S, né? O fonema S de solto, nariz, o fonema S representado pelo símbolo Z, porque nós não falamos nariz, nós falamos nariz. Sai um S, um fonema S aqui no final do nariz. E certo. Percebe que os três fonemas aqui são fonemas de S, mas na primeira palavra representado pelo símbolo S, na segunda palavra representado pelo símbolo Z e na terceira palavra representado pelo símbolo C. Então, o mesmo som representado por três letras diferentes. Okay? Na letra C, somar, demais, muito, M de muito, M de mais, M de mais. Então, o repetido que nós temos aqui é só o M, né? Mas o M é o mesmo som representado pelo mesmo símbolo. Né? E aqui, cego, certidão, aceitar. O fonema que se repete aqui é o S também. O S representado por C, o S de certidão representado por C, o S de aceitar representado por C. Okay? Então, não é o caso aqui, porque a representação é a mesma. O mesmo acontece na letra E. Né? Zero, zebra e azeite. O fonema Z de Z é representado pela mesma letra Z. Né?
sendo que, às vezes, nós temos o Z de representar, um Z representado por um S, mas aqui todos são representados pelo símbolo Z, então, por isso, sobrou esse aqui que nós temos representações diferentes para o mesmo som. Perceberam, gente? Então, essa é a análise que nós precisamos fazer para a gente responder essas questões. Esse é o estilo de questões que nós encontramos nas provas dos concursos militares, nas nossas provas também, esse estilo de questão, esse tipo de análise. Vocês percebem, para a gente assinalar, nós precisamos de um tempinho de análise, né? Não é só bater o olho e responder. Tem sempre alguma coisinha para a gente analisar. E por que essa resposta? Porque os fonemas soltos de nariz de certo são os mesmos, né? Representados por letras diferentes, ok? Gente, então, paramos por aqui hoje. Então, agora, voltando àquele nosso tema do início, né, as atividades que nós precisamos fazer, além dessas, né, que nós fizemos aqui juntos. Eu vou colocar para vocês um vídeo de apoio, vocês olhem aqui no espaço, nesse bloco, desta aula. Eu tenho um vídeo selecionado com muito cuidado, com muito carinho para vocês no YouTube. Um vídeo curto, não pode ser vídeo longo, porque senão vocês não vão olhar. Então, um vídeo curto, e que seja bastante objetivo, bastante didático. É uma outra visão, uma outra didática, um outro professor. Né? Aí ajuda vocês a fixar esse assunto. E nós temos o questionário, tá aí o questionário postado para vocês resolverem. Façam quantas tentativas forem necessárias para vocês chegarem a 100% de acerto. Se tiverem dúvida, coloquem no fórum, ou olhem nossas aulas. Né? O fórum que está logo no topo aí do bloco, um fórum de dúvidas, é para ser usado, gente. Até agora está em branco, eu fiz a abertura, não tem nada. Então, se vocês não têm dúvida, ótimo, perfeito. Se vocês estão acompanhando as aulas, aprendendo, não tem dúvida, agora, se tiver alguma dúvida, perguntem no fórum. E o fórum é interessante porque se você tem uma dúvida, os seus colegas podem aprender também com essa dúvida, com a resposta da dúvida. Se eu não souber responder, peço ajuda para os professores. O fórum, ele não é online, então você pergunta agora, eu respondo a hora que eu puder, pesquiso primeiro, é assim, vamos, né? Então, estão aí as atividades para vocês. E qualquer reclamação, vocês podem colocar no fórum. A nossa discussão aqui é aberta. Tá? Vamos jogar abertamente, vamos usar o fórum para essas questões, ok? Gente, então é isso. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Essa aula, a partir de hoje, né, na tarde, ela vai estar disponibilizada para vocês, verem quantas vezes quiserem, tirarem as dúvidas. E eu desejo para vocês boa semana, bom estudo, se empenhem, se dediquem com motivação para que a gente aprenda, para que o nosso trabalho tenha resultado. O meu trabalho aqui de preparar, o trabalho de vocês de acompanhar, ok? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, um bom final de semana, boa semana, bom estudo, ok? Até mais, gente.